Olá, nessa segunda aula a gente vai conhecer um pouco melhor nosso equipamento. Na aula passada eu falei sobre alguns termos que a gente iria trabalhar posteriormente. E esses termos eles são basicamente que fundamentam o início da fotografia, o início do entendimento de como fotografar e como registrar uma foto. Três desses termos são as compensações mais básicas que você vai mexer o tempo inteiro na câmera, sempre. A todo momento que você sempre for tirar uma foto diferente, a maioria das vezes você vai precisar sempre realterar esses parâmetros, que são o obturador, o diafragma e o ISO. Vamos primeiro começar a falar sobre o obturador. O obturador, ele é o que define quanto tempo a câmera vai ficar tirando aquela foto, quanto tempo ela vai ficar recebendo luz até finalizar e fazer aquela foto. Ela pode fazer uma foto extremamente rápida, o que vai geralmente resultar em um pouco menos de luz, que são as compensações iniciais. Todos esses três mexem na iluminação, porém eles também têm um efeito colateral. O do obturador é que quanto mais tempo ela fique recebendo luz, mais difícil fique da imagem ficar estática, congelada, causando imagens borradas ou conhecido como blur. Isso pode ser um efeito estético desde que usado propositalmente, ou pode ser um empecilho se você precisa de claridade e acaba que por não ter no lugar, você é obrigado a ter que usar obturadores que demoram mais tempo para fechar e acaba prejudicando suas imagens. Da esquerda para a direita na barrinha, a gente vê alguns números que são todos relacionados ao tempo de 1 segundo que a câmera precisa para fazer aquela foto. Para o lado direito, a gente tem os números onde a câmera fecha muito rápido. Geralmente, a partir do 30 para frente, a câmera está trabalhando com o quê? 30 fotos por segundo, 125 fotos por segundo, 400 fotos por segundo. Isso explica os números que tem do lado direito. Do lado esquerdo, existem frações, que são baseados também no mesmo segundo, só que ela fica mais tempo aberta. Como 1/2 é meio segundo, ela vai ficar aberta para aquela imagem ser feita. Isso demora um tempo, leva um tempo, e é exatamente nesse tempo que existem os borrões. Já o diafragma é a segunda compensação de luz que a gente tem. Na lente, existem algumas paletinhas que fecham e abrem, determinando a quantidade de luz que vai entrar dentro do tempo que o obturador está registrando a foto. O número mais alto indica o obturador mais fechado, o que resulta em fotos mais escuras, porém, você ganha a seu favor, é um dos efeitos colaterais, uma profundidade de campo muito mais alta. O que é a profundidade de campo? A profundidade de campo é todo aquele espaço que a câmera consegue pegar focado. Tudo que está fora dessa área de campo de foco fica desfocado. Geralmente com uma lente em 1.8, o que resulta em uma ótima iluminação, porém o fundo se comprime. Acaba que o fundo fica completamente desfocado, que a mesma coisa funciona como obturador. Para propósitos estéticos fica muito bom, desde que seja isso que você está procurando. Às vezes você quer tirar uma foto do primeiro assunto e o segundo assunto está um pouco mais atrás, e se você for usar uma lente, um diafragma muito aberto, vai acabar que tirando essa profundidade de fundo, focando apenas no primeiro objeto e no segundo não. Ou seja, é tudo uma questão de efeito colateral e de como você vai usar. Se você vai usar para um fim estético ou você vai usar para... Se você vai usar para um fim estético ou se você vai realmente só ser prejudicado com aquele efeito colateral. A terceira compensação... Ixi, já vai eu mexendo aqui falando, né? A terceira compensação é o ISO. Ela é a sensibilidade da câmera à luz. É o quão forte aquele sensor vai capturar aquela luz. Geralmente, ISOs altos traz consigo uma baixa definição nas suas imagens. Acaba aqui gerando ruídos e grãos, e o que torna a imagem um pouco mais feia, por assim dizer. Mas em momentos onde você não tem nenhum tipo de iluminação, esse é o único tipo de... Em momentos onde você não tem iluminação, essa é uma das compensações que mais vai lhe ajudar. E geralmente é a última a ser mexida, exatamente porque ela acaba acabando um pouco com a qualidade da imagem. A faixa mais precisa de uso do ISO é entre 100, às vezes até menos, tem câmeras que tem 50, a 800.
Depois de 800, a câmera começa a criar esses grãos, esses ruídos. Até 1600 dá para ser aturável, por assim dizer. E a partir daí, realmente, eu acho que é só questão de necessidade. Exatamente por esse efeito colateral extremamente... Exatamente por esse efeito colateral extremamente decisivo, o ISO é a última coisa que eu geralmente compenso. Geralmente eu tento compensar com um diafragma obturador, que não vai resultar numa qualidade final tão prejudicada. Já o ISO, eu sempre deixo para a última carta. Quando eu estou num lugar sem iluminação nenhuma, aí eu vou ter que acabar mexendo no ISO. Mas geralmente isso acontece quando você precisa, sei lá, sacar uma câmera e você não tem iluminação para tirar uma foto que é coisa de momento. Você perdeu, você não pode perder. Então, para não ficar sem foto, é melhor usar o ISO. Mas em questão é bom você sempre ter iluminação suficiente para que você não precise passar dos 800 de ISO. Pode pausar isso aí. Foi mais de 5 minutos, viu, de fala. Então, como eu havia falado mais cedo, a exposição ela é um pouco complicada de medir. Porque sempre que você faz uma alteração em um desses 3 compensadores de iluminação da câmera, sempre você vai precisar alterar outro para compensar o que você mexeu. Se por um acaso você precisa tirar uma foto onde você precisa do obturador muito rápido, de 500 fotos por segundo, por um exemplo, você vai acabar com uma imagem muito escura. E aí geralmente você vai tentar compensar no diafragma ou no ISO. Ou seja, toda vez que você acabar fazendo uma alteração na câmera, você precisa compensar em um dos outros 2 parâmetros. Por isso, geralmente é um pouco complicado achar a exposição correta. Sempre você vai acabar fazendo alterações, alterações, alterações. Uma coisa que pode nos ajudar a manter a mesma iluminação são os stops da câmera. Em cada um desses 3 parâmetros de iluminação que a gente mexe na câmera, há alguns lugares, alguns pontos chaves que dá para ser marcado quanto de iluminação foi reduzido para você compensar no outro. Isso geralmente mantém a mesma iluminação e a mesma qualidade de iluminação da imagem, da cena ou do propósito. A exposição geralmente é medida na régua fotométrica. E a régua fotométrica tem de -2 a +2. -2 quer dizer que está muito subexposta e +2 quer dizer que está superexposta. Subexposta é quando falta iluminação no seu objetivo, no seu objeto ou no seu assunto. E superexposta é quando tem luz demais incidindo no seu assunto. Mas nem sempre ficar no meio da barra é o correto. Afinal, em uma imagem onde você vai precisar de um lugar com mais sombras, mais escuridão, e isso vai ser usado a seu favor, você geralmente vai fazer fotos um pouco mais subexpostas. E geralmente quando você for usar propositalmente a seu favor também uma imagem onde haja muita iluminação, muito sol, você vai acabar sempre fazendo uma imagem um pouco mais superexposta, mas desde que seja tudo proposital e tudo medido. Um dos outros conceitos também que é muito importante se ter em mente é a composição da imagem. A composição da imagem é mais ou menos a distribuição dos objetos da foto dentro do próprio enquadramento. E algumas coisas que podem facilitar isso são algumas grades. E uma grade básica que pode lhe ajudar muito é a regra dos terços. Geralmente tem em configurações de todas as câmeras e até nos celulares. É sempre importante usar elas como pontos de referência, pontos de distribuição de assuntos na cena e distribuição de tudo que há na cena. E sempre se basear nelas para usar seus horizontes e as linhas retas verticais também. Existem várias outras grades, mas eu em específico trabalho com essa. Eu sempre trabalhei com ela e ela já me ajuda pra caramba. Existe também a regra dos terços e outras grades que também podem lhe ajudar. Mas é sempre importante usar as grades. Elas são uma ferramenta fundamental na vida de um fotógrafo. A gama de lente é muito grande, trazendo diversas possibilidades de usos para elas. Por um exemplo, de 8mm a 15mm você está na área dos olhos de peixe, onde você conta com uma grande distorção nas bordas da câmera, porém ela possibilita que você tenha um grande ângulo de visão, variando de 180 graus a 130 graus. Já indo para as próximas milimetragens, algo em torno entre 35mm e 70mm, você está na zona de normalidade, onde você consegue encontrar poucas distorções na borda e uma imagem um pouco mais condizente com a realidade, em questão de profundidade de arranjo das coisas. Já indo para as 70mm para frente, você começa a entrar nas teleobjetivas, que são lentes que focam um pouco mais no seu objetivo, lentes um pouco mais apertadas, e que trazem um pouco fundo, ou seja, você geralmente tem menos profundidade. E isso resulta que essas lentes são muito boas para um propósito e às vezes muito ruins para outros propósitos. Como para você tirar umas fotos de paisagens, você não vai conseguir ter um grande campo de visão com a 85mm ou até mais, a 120mm. Porém, para fotografia de objetos ou coisas um pouco mais chapadas,
que tem pouca profundidade, é aí onde elas saem melhor. Ainda indo mais para frente, passando dos 300mm, você começa a ir para as super teleobjetivas. E além disso, você consegue usar lentes de 300 a 500mm, até mais mesmo para vidas selvagens ou astrofotografias. E essas câmeras com maior milimetragem faz com que cada vez você vá perdendo o campo de visão lateral, onde você vai ter uma imagem um pouco mais apertada, e você vai conseguir captar coisa como 5 graus de visão apenas, mas você vai ter, além de uma grande distância e alcance que você vai ter o fundo um pouco mais chapado para que as coisas que estejam mais ao fundo se aproximem mais um pouco do seu objetivo. Eu acho que com isso já dá para entender um pouco sobre as milimetragens da lente. Quanto menor o número, mais aberta ela é. Quanto menor o número, mais fechado e mais zoom ela tem. Então acho que com isso já dá para entender um pouco de como funcionam as objetivas. Cada uma de suas lentes tem diversas propriedades e tem que ser estudados para formas de como você utilizá-las. E sempre utilizar da melhor maneira e a lente certa no melhor momento. Da menor milimetragem você consegue alcançar grandes campos de visão, porém você vai ter distorções nas laterais e nas bordas. Já com lentes com maiores milimetragens você vai ter um pequeno ângulo de visão, porém você vai conseguir capturar uma imagem que está muito mais distante de você. Pelo contrário, já nos celulares você consegue encontrar um conjunto de câmera fixa, que geralmente funciona de uma determinada forma e sempre no modo automático. Sempre configurado para tentar lhe trazer a exposição perfeita, só que não leva muito em consideração alguns outros fatores, como muitas das vezes pode ser que você vai tirar uma foto noturna e por ele estar com a exposição correta e você com a falta de iluminação, pode ser que você tenha dificuldades em tirar a sua foto, sempre vai ficar borrada, ou sempre vai estar muito alto o ISO e vai acabar trazendo uma imagem extremamente cheia de ruído. Por exemplo, com a lente 1.8 50mm, você geralmente tem desfoques muito bonitos. Com lentes até com a milimetragem maior, com a abertura maior, você tem desfoques mais bonitos ainda. Agora, é que a câmera do celular, ela não tem essa configuração de gerar esse desfoque. Ela geralmente vai tentar trabalhar com um máximo de foco para tudo. O fundo vai estar focado, você vai estar focado, e no fim você não vai conseguir gerar propositalmente aquele efeito de desfoque. Geralmente eles tentam compensar com um sensor a laser que tenta medir a distância das coisas. Medindo você como está mais próximo e o fundo como está mais distante, ele vai recortar por meio de inteligência artificial e simplesmente desfocar o fundo. Você geralmente pode ver que nas bordas das pessoas ou do assunto fotografado ou filmado, sempre vai ter um recorte errado, alguma coisa assim, até porque é uma inteligência artificial e não é uma pós-produção, ela está resolvendo ali ao vivo. Já na lente, isso é um fator que acontece tecnicamente, pela construção dela, ou seja, aquele desfoque ele não é aplicado por meio de inteligência artificial, ele é natural. No histograma possuem duas barras, a esquerda e a direita, que delimitam o campo de visão da câmera. Tudo que é passado para a esquerda e para a direita, além das barras, são informações que a câmera não consegue capturar e tem que tomar cuidado com isso porque gera geralmente imagens perdidas dentro da câmera. Dentro de uma imagem que tenha muita sombra, você tem que tomar cuidado para conseguir capturar todos os detalhes da sombra e acabar não perdendo essas informações porque por uma falta de algum ajuste ou uma falta de atenção. Ou seja, no caso, o histograma vai ajudar a lhe guiar se a câmera está conseguindo entender toda a informação de luz que está chegando nela ou que você quer que chegue nela. Se toda onda de luz está dentro do histograma, quer dizer que ali dentro você tem todas as informações que você precisa. Se caso a sua imagem ficou um pouco sem preto, mas o importante é que aquela informação está dentro do histograma, você vai conseguir puxar aquela informação de novo para onde você quer dentro de um aplicativo de manipulação de imagem ou de vídeo. O histograma ele dá para ser manipulado, o importante é que as informações estejam presentes dentro dele. Geralmente em vídeo a gente tenta trabalhar já com um histograma um pouco mais distribuído para que você precise mexer um pouco menos na coloração e na iluminação. Já na foto dá para você conseguir trabalhar com o histograma de uma forma um pouco mais livre, mas sempre lembrando que quanto mais modificação você faz na foto, no arquivo original, ela acaba perdendo qualidade e informações. O histograma ajuda a delimitar até onde são as limitações de luminância que a câmera está enxergando. Ou seja, é como se você soubesse a sua monitoração do que a câmera está enxergando. Ou seja, é importante estar sempre de olho dentro do histograma e se todas as informações estão dentro dele. Dentro do histograma, você consegue analisar, por um exemplo, em uma imagem muito escura, que as informações e a maior frequência sempre vai ficar do lado esquerdo. E numa imagem muito clara, as maiores frequências vão ficar do lado direito. Ou seja, é mais ou menos a quantidade de luz que está entrando e em que lugar da faixa do histograma ela está inserida. Por exemplo, vamos dividir o histograma em 5 partes.
E eles têm esses nomes, essas partes têm esses nomes porque são os nomes utilizados na área de edição. Então fica um pouco mais fácil até de você entender as duas etapas de uma vez só. Do lado esquerdo, a gente tem os pretos e do lado direito, a gente tem os brancos. Para o mais esquerdo, na primeira ala, o mais extremo, tem os pretos. É onde realmente está as informações de preto e você consegue manipular ali, trazendo mais preto para próximo da barra para a esquerda, ou um pouco mais claro, trazendo um preto um pouco mais acinzentado, parecido com a sombra, trazendo ela para a segunda etapa do histograma. Dentro da segunda etapa do histograma, sempre da esquerda para a direita, a gente tem a zona de sombras, que é uma iluminação ali. É um preto, mas não necessariamente é um preto, é um cinza, ou algo um pouco mais, não tão forte quanto o preto propriamente dito. E geralmente é onde ficam as sombras, por isso que se chama área de sombras. No meio fica a exposição. Geralmente quando você mexe aqui, você acaba mexendo no histograma em geral, porque você está mexendo exatamente no meio dele. E aí, assim que você mexer nele, você vai ter que alterar mais um pouquinho, porque você fez uma alteração na exposição da imagem, que é o conjunto completo de como aquela iluminação está se comportando. Se ela está se comportando mais para o escuro ou mais para o claro. Lembrando que se você trouxer ela um pouco mais para a esquerda, você vai estar deixando a imagem um pouco mais sombria, e se você deixar ela um pouco para a direita, você vai estar trazendo a imagem um pouco mais clara. Mas você tem que sempre ficar atento ao assunto e se esse assunto está bem exposto. Ou seja, dentro da edição e da fotografia, você vai estar sempre lidando com parâmetros e sempre ter que estar reajustando. Ou seja, você pode perder muito tempo tentando ajustar esses parâmetros, ou conforme você vai ganhando experiência e estudando, você vai entendendo como consertar esses parâmetros e trazer eles para os lugares certos mais rápido, assim facilitando sua vida. Já na quarta etapa do histograma, para o lado direito agora, você vai encontrar os realces, que é mais ou menos onde ficam os brilhos da sua pele, onde está concentrada a luz. Geralmente o realce ele é um canto muito específico, igual a sombra. Você pode fazer uma imagem cheia de sombra e ali vai ter muita informação, assim como numa imagem cheia de realce, que é onde vai estar os brilhos da sua pele, como eu falei agora, e vai ali estar cheio de informação. E por estar cheio de informações, às vezes você tem informações que era para estar no branco, porém estar no realce. E aí é onde você tem que redistribuir essa frequência. A mesma coisa com a sombra. Você tem que sempre ter um espectro de iluminação ali para você estar trabalhando com a sombra e com o realce, que é uma parte muito importante da construção da imagem. E por último, a gente tem a zona dos brancos dentro do histograma, que é a zona onde você vai encontrar os brancos. Só que isso é importante, por exemplo, se você quer realmente trazer por exemplo, você está com a camisa branca na foto. Se você não tiver a ponta do histograma batendo no máximo do branco que dá, você não vai ter o branco perfeito da imagem. Você vai ter algum tom de cinza, mas não o branco. É igual o preto. Se você quiser ter o preto verdadeiro, você vai ter que ter uma das barras também encostando no outro lado da barra, que é o preto. Assim você consegue o máximo de contraste que sua câmera pode lhe dar. Ou, propositalmente, você pode reduzir essa zona, trabalhando, sei lá, do início das sombras até o fim dos realces, e aí você vai ter uma imagem um pouco mais opaca, por assim dizer, com menos contraste, mas dentro das propositalidades está tudo certo. Então, esse é o fim da segunda aula. É uma aula para a gente entender melhor quais são os parâmetros que a gente vai precisar lidar diariamente dentro da câmera e estar sempre esperto com esses parâmetros. É bom, é importante ter sempre isso mentalizado e aderido, automatizado dentro de você. Saber como mexer nesses parâmetros. E isso vem sempre mexendo, só mexendo mesmo. Pegar a câmera e botar para um lado, botar para o outro, e testando, ver praticamente o que cada um desses parâmetros altera. E brincando no começo, acho que essa experiência e essa curiosidade do começo já lhe adianta muita coisa nesse aspecto de você internalizar esse conhecimento. E na terceira aula a gente vai falar um pouco sobre iluminação. Até mais!